Aqui fala da construção do templo, né? Ela foi proibida construir o templo. Eles iam construir o templo, mas chegaria, né, os samaritanos, após os judeus, e a construção interrompida, parada. E na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes a gente está tentando construir uma coisa, você vai adquirir o quê? No meio da caminhada, o quê? Inimigos, igreja. Você vai encontrar pessoas que vai vir até gente para tentar o quê? Impedir o quê? A construção. Tem gente que está tentando na vida construir o quê? Uma vida espiritual, um levante espiritual. E ela não consegue, por quê? Porque ela vai encontrar na caminhada pessoas que ela não está no mesmo, que é na mesma ligação. Ela não está na mesma vontade, no mesmo desejo, na mesma fé. E acaba fazendo o quê? Impedindo o quê? A construção. E isso aqui, essa mensagem, você vai ver que os samaritanos, ele vai acusar o judeu que estava lá levantando a construção do templo, e vai trazer um bocado de coisa da vida deles, do passado deles, e porque Deus também tinha destruído a cidade, tinha permitido a destruição da cidade. Ele vai falar com ele, né? Esse povo é um povo perigoso, né? É assim que acontece, e muitas vezes na nossa vida também, encontrando pessoas para defamar o passado da pessoa, né? Às vezes você vê pessoas que estão tentando uma vida com Deus, aí você vai encontrar na caminhada pessoas que vão falar: poxa, eu vi você fazendo aquilo, você pela igreja, você que fazia isso, eu fazia aquilo, usava tanta droga, bebia tanta cachaça, se prostituía tanto, você fulano. Você vai encontrar pessoas na caminhada para quê? Para defamar. E a defamação, ela vem o quê? Com o propósito de fazer o quê? De parar uma construção. Aquilo que você está construindo espiritualmente na tua vida, ou aquilo que você está tentando fazer também materialmente na vida. Às vezes a pessoa está tentando fazer alguma coisa, a pessoa: para que isso? Isso é bobeira, isso é besteira. Às vezes vem quando pessoa no caminho para tentar parar a vida. E foi assim, igreja. O inimigo consegue parar? Consegue. E pior que consegue. O mais de tudo é que a gente às vezes fala assim: o inimigo não para sim, igreja. O inimigo, ele tanto faz que ele consegue às vezes parar. Mas se é de Deus, ele para até pelo tempo. Depois Deus vai lá e Deus dá morte. Até o período de tempo para. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se encontra fraco, né? Ou de repente, quando a gente está na dependência muito de homens, de pessoas, consegue parar. Às vezes tem pessoas que não estão na dependência dos homens, ela está vivendo a favor dos outros, ela acha que as pessoas que estão ali vão ajudar muito ela, vai fazer muito por ela. Tem pessoas que conseguem parar. É por isso que muitas pessoas param. Às vezes ele entende: o inimigo consegue parar? Consegue parar. Se a gente for ver, vai entrando na mensagem e vai ver. Às vezes muita acusação, a fofoca, ela faz algo na vida da pessoa que às vezes ela não consegue parar a pessoa assim. Só que o inimigo, ele é inimigo. O inimigo, ele não é amigo. O inimigo é amigo. Mas olha uma coisa, você vai aprender nessa mensagem, que eles não chegaram como querendo parar. Eles queriam participar. Eles chegaram para tentar participar da construção, mas não mentira. Se o povo ali, judeu, o povo de Judá, Jerusalém, né, o povo de Deus ali, se aceitasse, eles se ajuntaram para poder construir,
Eles iam arrumar no meio do povo, ele ia tentar rebelar, o pior ainda, eles iam tentar rebelar o povo de Deus contra aqueles que estavam fazendo o quê? A construção do templo. Tem pessoas que entram na nossa vida, às vezes, igreja, ela não entra falsamente tentando te ajudar, mas ela está tentando para te arrebentar. Tem pessoas que elas chegam às vezes na nossa vida, elas se apresentam a gente com ajuda, mas não é para ajudar a gente, é para arrebentar com a gente, porque é a estratégia do inimigo. Hoje eu ouvi algo que eu repreendi, né? Hoje eu estava conversando com o Alessandro falou para mim assim: a gente não pode com o inimigo, isso seria ele. Eu falei: não seria o inimigo, não, porque inimigo é inimigo, ele sempre vai ser inimigo e nunca vai ser amigo. Se você ser inimigo, você vai correr, que ele vai tentar te matar. Quem? Ele nunca viu o inimigo ser amigo. Como é que tu se alia com o inimigo? Inimigo é inimigo, igreja. Ele é meu inimigo, vou me aliar a ele, porque aí eu vou me tornar forte, eu vou saber o que ele está fazendo, não vai nada. Porque quando tu puxa lá, ele te mata. Porque ele é teu inimigo. O inimigo não é amigo. Então, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram numa conversa se aproximar. Quando não viu que houve a rejeição, eles foram aonde? Foram se queixar. O rei foi fazer a fofoca. Para que fizesse o quê? Para que parasse. Vieram com uma acusação tão grande. Mostrando para o rei o que era. Como é que era o povo. E na nossa vida é assim desse jeito. É muitas pessoas acusando, muitas pessoas se levantando, muitas pessoas se aproximando. Para tentar o quê? Derrubar. Olha o que está escrito. Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os tornaram do cativeiro, edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, e chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e disseram: deixa-nos edificar convosco. Olha o que eles falaram isso. Olha aí, gente. Eles foram fazer o quê? Eles chegaram lá a Zorobabel, ao chefe dos judeus, ali dos israelitas, né, daquele estado de Judá. E eles eram inimigos, igreja. Eles eram inimigos. Aí eles foram lá e falaram o quê? Deixa nós edificarmos. Deixa nós edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus. Olha a mentira, igreja. Eles não quiseram saber de Deus. Deixa nós edificar convosco, porque como nós vamos buscar o vosso Deus? É assim que tem gente, igreja, que chega a ser na nossa vida. Tem gente que chega na nossa vida desse jeito. Ele finge que quer ajudar, mas é inimigo. Finge que quer fazer o bem, mas é inimigo. Finge que quer, ver você feliz, mas é inimigo. Ele pede, eles pedem para deixa nós ajudar. Como é que nós vamos adorar? Como nós, deixa nós edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus? Como também já me sacrificávamos dentro dos dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Tudo mentiroso, irmãos. Mentira pura. Na verdade, ele não queria adorar a Deus nada, ele não queria edificar o templo com eles nada. Eles queriam rebelar o povo, levar o povo que já estava vindo, já de cativeiro da Babilônia. Eles queriam corromper o povo, até mesmo a destruir o povo, matar o povo, pegar o povo numa fragilidade, numa fraqueza, ou corromper o povo. Que sabendo o que, igreja? Que se faz o povo pecar, levar os filhos deles para a cidade lá, eles conseguem corromper,
Deus levanta ele, Deus faz o que de novo? O povo prende o povo. Eles tinham raiva do povo de Deus. Ei, tem gente às vezes que tem raiva de você, igreja. E se faz de ser teu amigo. Às vezes tem gente que parece que tem raiva de você, mas parece seu amigo. Igreja, mas tem uma coisa que a igreja tem que entender. Você tem que entender uma coisa: teu amigo segue o teu caminho contigo, igreja. O teu amigo segue caminho contigo. E às vezes acontece, como é que a pessoa pode ser amigo se você segue o caminho, a pessoa segue outro totalmente diferente? Qual o conselho dessa pessoa vai te dar? Como é que você é um cristão, uma pessoa que serve a Deus, que anda na verdade, que tem a verdade, e você anda tanto com pessoas que são ímpias, pessoas que não adoram o seu Senhor, e elas vão te dar qual tipo de conselho para a tua vida? Elas vão te aconselhar em quê? Elas vão falar para você o quê? Às vezes a gente, igreja, está buscando um conselho da nossa vida com o inimigo, igreja. Você vê disso? Com o inimigo. Se esse povo aceita, eles vão pensar o quê? Se andar junto, unido, e era um povo que adorava outros deuses. Não era um povo que adorava o Deus de Israel. Amém? Não era um povo que estava ali na intenção de adorar a Deus, mas era o quê? De criar uma rebelião. Tanto foi, igreja, que eles queriam uma rebelião, que eles foram fazer o quê? Uma fofoca. Ele fala: porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edificamos a casa do nosso Deus, mas nós só edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nós ordenou rei Ciro, rei da Pérsia. O rei da Ciro, rei da Pérsia, ordenou, falar: vocês podem edificar a casa, pode levantar o templo. Eles vão fazer o quê? Eles chegam lá para tentar o quê? Disfarçar a igreja. Quem quer ajudar alguém, igreja, vai fazer fofoca para outro? A pessoa diz que é seu amigo, quer te ajudar, quando você fala para ela: não quero tua ajuda não, ela vai fazer o quê? Ela fica com o Senhor. Quando tem que edificar, vou lá adorar. Mas ele foi lá foram fazer uma fofoca, criar uma rebelião. E aí o que acontece? A obra de Deus para a igreja. Tem gente, igreja, que parou por causa de fofoca. Tem gente que parou a obra de Deus por causa de fofoca, porque deu ouvido para o diabo. Deu ouvido para o diabo, parou a obra de Deus, parou de vencer, parou de lutar, parou de buscar no Senhor. Hoje está vivendo como o inimigo quer. Sabe por quê? Porque se aliou com o inimigo, foi derrotado pelo inimigo. Tem gente que se alia com o inimigo, está sendo derrotado pelo próprio inimigo. Tem inimigo que está chegando diante da gente, quando a vez se aproxima da gente com carinha boa: olha, eu te amo, olha, eu quero te ajudar, eu quero fazer isso, eu quero acontecer, quero isso, que nada, igreja. Está mais para atrapalhar. Verdade ou mentira? Sim, para atrapalhar. Tem pessoa que está indo para atrapalhar a igreja. E a gente tem que estar atento a tudo isso. Adversários, inimigos. Você serve a Deus, busque Deus, tenha uma vida com Deus, uma vida de sinceridade com Deus, está buscando Deus, mas a tua volta está cheia de pessoas, igreja, inimigas. Seja lá quem for. Seja lá quem for. Tem pessoas, igreja, que não estão nem aí para o teu Deus. Não está nem aí. Tu vai para a igreja e ainda fica com raiva que tu vai para a igreja. Que fica chateado que tu vai para a igreja. A pessoa não gosta nem que tu vá para a igreja. Mas a gente tem que estar o quê, igreja? Atento, ligado, igreja. Porque a gente não pode se aliar a inimigo, se entregar a inimigo. Inimigo e inimigo. Às vezes acontece o problema que a gente se lança na mão do inimigo. O inimigo você tem que estar o quê? Ligado com ele, atento com ele. Tem que estar de olho aberto com o inimigo. Para você combater o inimigo. Às vezes acontece
a gente às vezes se decepciona muito na caminhada. Seja na caminhada com Deus, seja no meio familiar, seja aonde vai, se é trabalho, se decepciona com pessoas, igreja. Sabe por causa de que é? Porque a gente se lança em mão de pessoas. Em primeiro lugar, aprenda a conhecer as pessoas. Conhece pessoas, igreja. Pessoas têm que ser estudadas, têm que ser. Você tem que olhar para a pessoa, tem que ser observada, ver se acontece. A pessoa já se lança em mão de pessoas e acabam sendo decepcionados, igreja. Se eles se ajudam com esse povo, quando o povo desse maneira, poxa, o povo veio para ajudar a gente, olha o que aconteceu, agora a gente está pagando o preço. Olha o que aconteceu com a gente, mas foi falta de atenção, não é falta de atenção não, igreja. A gente tem que ser, Jesus disse o quê? Que nós temos que ser vigilantes, andar em vigilância. Nós temos que olhar as pessoas que entram na nossa casa, companhias que às vezes muito se aproximam da nossa vida. A gente tem que saber, muita bondade e desconfia, igreja. Pessoas que não sabem o que o Senhor tem compromisso com o teu Deus, se vem com muita bondade, cuidado. Fica na torre de vigilância, porque senão você depois é decepcionado, aí você fala, poxa, como Deus, como pode Deus deixar eu passar por isso? Não é como Deus pode deixar eu passar por isso, não, igreja. É porque a gente tem que estar atento nas pessoas. A gente tem que observar as pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus disse que o inimigo está onde, igreja? Na rua, está dentro de casa. Às vezes o inimigo se aproxima de você. E a gente, às vezes, acontece, é a autoconfiança nas pessoas. Aprenda a conhecer as pessoas, porque senão você não vai se decepcionar. Se você aprender a confiar nas pessoas, você não se entristece com aquilo que elas fizeram contra a tua vida. Se você observar pessoas, você não vai chorar, não vai cair em tristeza, você não vai viver em depressão, você não larga para Jesus, você não abandona Cristo por causa de amizade, por causa de ninguém. Porque aprenda a conhecer as pessoas. Sabe qual é o grande problema? Qualquer pessoa, às vezes, vem com bondade, vem com sorriso no rosto. Eles vieram, querem apresentar, ou queremos ajudá-los. E se não foi aceito, não fez a vontade do inimigo, disse não, já começa a ver a máscara cair. Eles foram, mas quando disse não, a máscara caiu. Olha o que está escrito. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu quê? O seu plano. Olha o que eles fizeram. Todavia eles tentavam, ali paralisar o povo de Judá, E eles arrumaram o quê? Conselhos, igreja, para frustrar o plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o rei de Dário, rei da Pérsia. Aí vem o que, igreja? Eles vão fazer o quê? Olha o que eles fazem, igreja. E sob o reinado de Eusébio, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra o habitante de Judá e de Jerusalém. E no dia de Astraxerxes escreveu Bislam, Miriate, Tabiel e os outros das suas companhias, Atraxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caráter aramaicos, na língua síria, e escreveu: pois eu e o chanceler e sinais aí o escrivão uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes desta maneira. Então escreveu o rei, o chanceler e Cisar, o escrivão, e os outros das suas companhias, dinaitas
e Arfaxaquias, Tapelitas e Afaxasistas, Arquitivitas, Babilônios, Susaquitas, Evitas e Laminitas, e outros povos, o grande e afamado. Pois Nabá transportou o que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio. Em tal tempo, este, pois, o teor da carta que o rei Xerxes lhe mandava, teu servo os homens de quem do rio em tal tempo. Saiba, ó rei, que os judeus, olha o que eles mandaram, eles fizeram, juntaram a igreja, um monte de gente, pessoas importantes, olha aí, e vai escrever uma carta para o rei. Aí eu vou falar agora aqui, ó, né, fazendo acusação do povo. Olha como é que ele queria ajudar. A intenção deles era boa, era tão boa que eles foram fazer fofoca, eles escreveram uma carta, eles foram, ó, pois o teor da carta que o rei Xerxes mandaram, teus servos, os homens daquele do rio, em tal tempo, sabe o rei que os judeus que subiram vieram a nós, a Jerusalém, identificar aquela rebelde, malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se edificar e os muros restaurarem, eles não pagarão os direitos e os tributos e as rendas, assim se danificará a fazenda dos reis. Olha aí, que fofoqueiro, tá vendo? Já foram falar mal, falou assim, se edificar a cidade, eles não vão pagar tributo nenhum. Eles não vão pagar nada para o rei. Aí. Agora, pois, como somos assalariados do passo, não nos convém ver a desonra do rei. Está vendo? Olha a falsidade. Por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então achará no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Olha aí, igreja fofoca. Aí ele fala: nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terá porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reu, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto que estava da além do rio. Paz. E em tal tempo, a carta que nós enviamos foi explicitamente lida diante de mim. O rei falando, né? E ordenando eu buscarem, achar que de tempos antigos aquela cidade, ele falou, vocês ordenando eu buscar as cartas das crônicas, ele disse, eu fui buscar, né? Eles mandaram, vai lá nas cartas das crônicas, vai ver lá, olha lá, porque a cidade foi destruída, eles são rebeldes, né? Ele não queria ser a favor, daqui a pouco eles começam a falar mal, vai lá, escrever uma carta para o rei, defraudando a vida do povo de Jerusalém, o povo de Judá, a cidade, começando a defraudar, porque eles não aceitaram a ajuda deles. Né? Ele fala assim, ó, e ordenando eu buscarem e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar.
E se lhes pagaram direito de tributo e renda, se lhes pagaram direito de tributo e renda, né? O Israel era dependente, a cidade era forte. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se uma ordem por mim. Aguardai-vos de cometer de erro nisso, porque cresceriam dando prejuízo dos reis. Né? Ele manda fazer o quê? Para a construção. Eles conseguiram. Conseguiram por um tempo. Mas lá na frente, Deus levanta, né, outro rei que vai ordenar a construção do templo. E é assim. O inimigo, muitas vezes, ele está cavucando nossa vida, cavuca, e ele vai encontrar uma brecha. Mas a gente tem que entender uma coisa assim, ó, é por um tempo. Problemas é por um tempo. Agora a gente não tem que aceitar o que o inimigo quer. Quantas pessoas estão aceitando aquilo que o diabo quer? Tem pessoas na vida que estão aceitando o que o diabo quer, o negócio de Satanás. Tem pessoas que ela entra na provocação do diabo. Tem pessoas, imagine se aquele, quando parar que eles fizeram, parou. Para e vai buscar de Deus. Mas tem gente não, que ela fica, entra naquela provocação do diabo, fica tendo daquela guerra de espada, pio, para um lado e para o outro, até o inimigo cansar ela, igreja. Tem coisa na nossa vida, igreja, que a gente tem que ter, mente de Deus, direção de Deus, visão de Deus, sabedoria do Senhor para lutar, porque o inimigo ele quer o quê? Parar. O inimigo quer se misturar para fazer você o quê? Ser pior. A obra foi parada, entende uma coisa? Eles podem ter parado a construção, mas não foram derrotados. Aleluia. Tem gente, igreja, que elas, sabe o que acontece na vida delas? Além de parar uma construção da vida dela, algo que ela está construindo, ela sai derrotada. Sabe o que é? Porque ela permite o inimigo se aliar com ela. Ela permite o inimigo, ela entra na onda do inimigo, ela acredita que o inimigo é amigo. E o inimigo vai lá, destrói com ela. Que o propósito do inimigo, o diabo vem para quê, igreja? Matar, roubar e destruir. Ele estava tentando corromper o povo. Como Deus deixou, eles eram amigos. Sem amigo, não vou fazer queixa contra aquilo que eu estou dizendo, que eu queria participar para adorar a Deus. Eles queriam, que estavam dizendo o quê? Que eles queriam se unir para ajudar na construção, para poder também adorar a Deus. E como é que se foi falado, não, deixa com a gente, que a gente vai resolver a construção com a gente. Aí eu vou fazer o quê? Vou esperar o tempo, aí eu vou falar com o rei, para que venha parar a obra, venha dar fofoca, vou lá falar tudo que se passou, o que aconteceu. Tem gente que quer ser na tua vida, gente. Verdade. Ou eu aceito o que eu quero, ou vou falar tudo que eu sei de você. Isso é amigo? Que tipo de amigo é esse? Tem gente que é assim. Eu conheço muitas pessoas que é assim. Se não fizer, eu falo para fulano, eu falo para você. Caramba, não chegou como amigo. Chega na vida da pessoa como amigo, para depois meter o punhal nas costas da pessoa. E a gente tem muitas pessoas que estão à nossa volta desse jeito. Há muitos invejosos, olho grande, sabe por quê? Porque eles sabiam, se aquele povo, a igreja, se levantasse, ninguém podia derrotar. Sabe por quê? Porque o povo de Deus é um povo de vitória. O povo de Deus é um povo de conquista. Ainda que Deus coloque na prova, ainda que Deus coloque na peleja, mas o próprio Deus te exalta, o próprio Deus te levanta, o próprio Deus te dá vitória. É assim. O povo de Deus é assim. E o inimigo sabe, o inimigo não quer que tu cresça, não, irmão. O inimigo tem pessoas que ela não quer que tu cresça. Tem pessoas que elas se ajudam em você para tirar o teu tempo de ir para a igreja. Veja que é tempo de ir para a igreja, a casa fica lotada de gente, a pessoa que chega, telefone que toca, conversação, é aquilo outro, mas tu vai para a igreja sozinho, cadê o grande povo? O inimigo, né? Eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para fazer, estou aqui para acontecer, estou aqui para isso, estou aqui para isso, estou aqui para isso. Se você for permitir, daqui a pouco, se acontece com a pessoa, poxa, se eu pudesse nem para a igreja eu ia hoje, sabe por quê? Porque eu tenho tanto amigo do meu lado, tem tanta gente, é tanta coisa, mas olha a vida das pessoas que estão do teu lado. Pessoas que fingem que aceitam até a tua vida com Deus, fingem, porque quem aceita está contigo.
Tem pessoas que fingem, tem pessoas que estão do nosso lado e fingem que aceita Deus. Finge, fala de Deus, fala de Jesus, cita versículo bíblico, e está ali, igreja, está no meio ali, está se escondendo ali. Mas tu vai cair para confiar totalmente? Poxa, quando as pessoas às vezes falam, eu vou lá na igreja, eu vou confiar, tá bom, você vai lá, porque glória a Deus, a igreja está aberta lá, vai. Mas eu vi, opa, fulano falou para a igreja hoje, eu fui naquela felicidade, sei que lá, cadê fulano? Apareceu? Não apareceu não. Está falando de Deus contigo. E sabe que às vezes, são pessoas assim, que às vezes a pessoa lança confiança e ela derruba a outra. Que às vezes acontece, às vezes a pessoa se atrasa todo um dia, faz tudo. E ela, a pessoa, estou esperando fulano, não vem fulano, não vem, estou decepcionado com fulano. Poxa, decepcionado. A obra de Deus, foi dada por nós. A obra de Deus foi dada pelo povo de Deus. A gente tem que entender isso. Nós vamos fazer a obra com a ajuda deles, sem a ajuda deles. A gente precisa de ajuda de pessoas, igreja, que não estão vivendo na fé, não. A gente precisa de unir o povo da fé para fazer a obra de Deus. Mas quem não está vivendo a fé, não adianta se esperando por elas, não. Às vezes a gente está esperando um monte de pessoas que não vivem a mesma fé, que às vezes parece. Eles foram mostrando, a intenção que eles mostraram parecia boa. E a gente tem que entender isso. Tem pessoas que aparecem mostrando intenção. Tem que ter, por isso que a gente tem que ter esse discernimento. Tem pessoas que parecem que ela tem uma boa intenção, mas a intenção é maligna. Por trás da pessoa, a malignidade. Por trás da pessoa, tem pessoas que vai ter vivência com a pessoa, mas fala mal do outro, igreja. Nem amigo, nem companheiro, nem brother, nem parceiro, mas não fala mal da outra, não julga, não prejuga, não condena. A fofoca sai da onde? Então a gente tem que estar ligado muito com isso, igreja, porque o inimigo ele aparece, ele se apresenta, ele vem de uma forma parecendo na tua vida que você é a melhor pessoa para ele. Não vem com muita intenção boa. As intenções são boatíssimas, igreja, são a melhor intenção, mas a gente tem que estar ligado com Deus. Para quê? Para não ter decepção. Não se tem decepcionando. Opa, estou atento a tudo. Atento ao inimigo. E vão se aproximar com o pãozinho. Opa, o coração parece. E você tem que estar o quê? Ligado, igreja. Ligado. Para você não se enfraquecer. Porque muitas vezes o inimigo trabalha nisso, nessa situação. Eu vou aproximar pessoas cheias da boa intenção. Porque eu vou ter uma facilidade de entrar e ali eu derrubar. Se eles entrassem, igreja, eles poderiam até atrapalhar toda a obra de Deus. Podia criar situações ali que ia dar errado. Mas quando nós temos a sabedoria em Deus, a gente fala para o inimigo, pode sair fora, não vem não. Não vem não, Satanás. Aqui não. Muitas vezes eu falo, isso acontece, igreja. Às vezes é muita conversação. A gente permite muita conversação dentro da nossa casa, perto de nós. A gente de vez está ligado com o diabo vem, é telefone, conversações, é muita coisa que a gente está brecha com o diabo. E o inimigo só está arrumando fraqueza, para quê? Para depois jogar na cara. Olha aqui o inimigo aqui. O inimigo que se apresenta com bondade, depois ele vai falar, ele vai mostrar o que? Aquela cidade não vale nada, aquela cidade foi destruída. Olha o que aconteceu com aquele povo lá. Aquele povo lá, quando ele estava bem, nem pagava imposto do jeito. Vocês tenham cuidado, se eles se levantarem, vão fazer mais sacar de quê? Nós estamos preocupados, porque nós recebemos o salário do rei. E se eles se levantar, como é que vai acontecer? Aí o povo muda para lá, todo mundo, se muda todo mundo para lá, e o que acontece? É desse jeito, igreja. Tem gente que a vista próxima de você está desse jeito, metendo pau. Eles falaram pela frente, eles vieram com uma carta. Cuidado com a carta do diabo. Cuidado com a mensagem de Satanás, igreja. Porque a mensagem do diabo vai chegar no rei. Pode chegar alguém para destruir a tua vida. A mensagem que mandou foi
mensagem, mandando uma carta. Eles se reuniram, vão mandar uma carta, porque agora a gente destrói eles, agora a gente para. Você quer que eles vão vir? O rei vai mandar matar eles, vai mandar prender, vai mandar destruir eles. Olha aqui, vamos lá, é inimigo. Eles tentaram vir com a boa vontade, com um bom coração, mostrando o quê? Vamos trabalhar, vamos ser um amigo, vamos ser aquilo, outro, e no final das contas, quem foi? Ele não tinha muita. Ele não sabia direitinho onde eles foram fazer. Vai lá lendo o livro dos reis, das crônicas. Procura lá, rei, o que aconteceu com a cidade. Vai lá procurar. E o diabo é tão sujo, igreja. O inimigo é tão sujo que ele dá toda a condenância. Onde está tudo, ele entrega tudo. Vai lá. E o rei falou o quê? Bem que vocês me falaram, como vocês me mandaram fazer, consultar, eu consultei e vi que tudo que vocês estão falando é verdade. O diabo, a igreja te acusa, o argumento. Mas eles não disseram para o rei porque eles foram destruídos, porque eles foram desobedientes a Deus. E o que eles estavam fazendo é uma obediência a Deus de não se aliar com o inimigo. Mas o Satanás é tão sujo, o diabo é tão sujo, que ele vai, igreja, vem te acusar você dentro de uma verdade, que era uma verdade, era um acontecido. Mas só que esse era um acontecido que eles não disseram, não. Eles foram derrubados, derrotados, foram levados à presa, né? Por causa de quê? Porque eles foram desobedientes a Deus. Eles não falaram, eles não completaram tudo. Eles só mandaram dizer que estava escrito. O povo foi, realmente aconteceu que o povo foi uma desobediência, que o povo tinha desobedecido a Deus. Mas eles estavam ali, não querendo ajuda de inimigo, de ninguém, porque era uma ordenança também de Deus. Eles erraram e aprenderam com Deus. Amém? Mas só que o diabo ele arruma o quê? O argumento, igreja. Ele olha a coisa, ele junta o quê? O acusador, o diabo, o acusador, ele vai usar elementos. Ele tem elementos, igreja. Ele junta elementos para destruir. Ele vai te destruir com a tua própria arma. Ele vai tentar destruir com aquilo que ele colhe de você próprio. Às vezes acontece, a gente está entregando para o inimigo tudo aquilo que ele quer, está dando na mão do inimigo. Toma, diabo, toma, diabo, toma, diabo. E o diabo só está me dá, toma. Quando você pensar que não é, aqui eu tenho. E tu faz o quê? Vai sair envergonhado? Quantas pessoas saem envergonhadas, Deus? Gente de Satanás. Se envergonha. Deixa o diabo derrotar ela. Porque ela dá ao inimigo, está tudo na mão do inimigo. Toma, diabo. O diabo só toma. Só colhendo. Cuidado, igreja, com as mensagens. Porque o diabo parou uma obra pelo tempo, através de uma carta. É o que Deus está falando com a gente hoje. Uma carta que eles viram e para a obra de Deus por um tempo. Parou por um tempo, mas eles conseguiram. Eles foram com o objetivo de parar. Eles foram com o objetivo de destruir o que é de Deus. E nós somos de Deus. E se nós não vigiarmos com aquilo que nós fazemos, ele pode até te parar você por um tempo. Pode estar lançando até você no mundo. No mundo da vergonha, no mundo da perdição lá fora. Porque o diabo é sujo, o diabo não brinca com ninguém, Deus. Então eu sempre falo para a igreja, cuidado com o que você escreve nas redes sociais. Cuidado com o que você posta nas redes sociais. Cuidado com o que você conversa nas redes sociais. Confie nas pessoas em inimigo. Confie em inimigo achando que inimigo é amigo. É um aviso de Deus. Depois do irmão dizer assim, Deus não me avisou nada, Deus não falou nada comigo, que Deus é esse que eu estou servindo e que me deixou passar por isso, que Deus é esse que me deixou ser enganado. Cuidado, igreja, com o que você coloca, porque o diabo é diabo. Diabo não é amigo de servo de Deus. Aprenda isso. Assim é a palavra de Deus para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Segura a palavra de Deus, igreja. Eu não sei que nada que ninguém está fazendo. Eu sei o que eu posto na rede social. Eu sei daquilo que eu faço, igreja. Eu não sei que ninguém faz, mas cuidado com o que você fala, cuidado com o que você posta, cuidado com o que você anda na rua falando, cuidado, porque o diabo está colhendo contra a tua vida, e na hora certa ele vai esperar o tempo certo para te destruir. Para destruir. Eles chegaram como amigo. Olha o que eles fizeram. Pararam.
Porque conseguiram ter uma ordenança para parar aquilo que era de Deus. E a nossa vida é vida de Deus. E o que o diabo tudo ele quer fazer é o quê? É parar. É fazer você parar. É fazer você desistir. É levar você à vergonha. É levar você à humilhação. A primeira coisa que Satanás vai dizer, se eu falei que não tinha nada de Deus, tudo era do diabo. Tudo era mentira. É a primeira coisa que o diabo faz. É a primeira glória que ele se glorifica. Eu sabia. Ele bota logo na boca dos outros. Eu sabia. Sabe por quê, igreja? Porque às vezes, quem procura, acha. Eu me preocupo muito, quantas